Não, só. Boa noite a todos. Estamos continuando aqui, que deu uma travada na câmera, voltando. Não fazer naquele momento sem preparar, sem poder se preparar, sem nada, porque realmente... Isso, e a gente vê a dificuldade de parar, porque a dificuldade de fazer a gente não vê muito. Avraham acorda, prepara tudo e vai. Mas de parar, ele fala, Avraham, 2 vezes. Aí fala, não toca no seu filho, não faça um defeito. E veio de novo uma voz. A gente vê que precisa de muito mais a força divina para ele não fazer do que para ele fazer. No final das contas, é porque dá para entender isso. Então, para o Malbi, o teste foi não matar o filho porque Deus mandou, porque Deus mandou. E aí vem toda a recompensa de Abraão. E a conclusão que a gente tem que ter de tudo isso é que Deus não gosta de sacrifícios humanos. Ou seja, essa é a moral da história. Que é inconcebível para Deus sacrifício humano. Isso a gente pode ver lá em Isaías, que a gente já leu, que Deus falou, isso nunca passou pelo meu coração, eu nunca ordenei, tá? É o Malbi, tá? Vamos, antes de continuar, pergunta que a gente não respondeu. A dicotomia, a atitude paradoxal de Avraham e do comentário do Rashi, quando ele vai executar tudo. Que por um lado ele vê a profecia e fala, nós vamos voltar para os jovens. Antes de ir, você viu isso? E por outro lado ele fala, não, nada pode impedir. Só o Yitzhak fica aqui escondido, eu vou fazer, porque vai que cai uma madeira e ele fica defeituoso e eu não vou conseguir. Mas você já não profetizou que sim? Ou seja, existe um paradoxo na atitude de Avraham entre proteger Yitzhak e saber que Yitzhak não vai ser sacrificado. E a gente vê no que ele responde para Yitzhak também, sempre tem uma alusão que talvez é o carneiro. E quando o anjo vem, ele ainda está na dúvida e vê um carneiro, ele entende que sim é uma possibilidade, porque o carneiro está amarrado, então não é de alguém, e ele pode pegar sem ser roubo. Então ele viu, talvez aqui tem um ponto. Então qual a ideia aqui? A ideia é o seguinte, que a gente tem que diferenciar o lado, vamos dizer, de Avraham. Avraham, ele entende isso, e essa é a resposta para todos os outros anjos e outros profetas e outros povos, vamos dizer assim, que Avraham entende que você tem que saber diferenciar a sua fé, a sua crença, a sua parte interna, ou seja, a sua profecia, da sua ação, da história, do que é real. Você tem que saber separar o que é real do que você acredita ou do que te contaram do futuro, ou uma profecia que seja. Essa é a ideia. Avraham, por esqueci a palavra, mas Avraham, por alguma razão, ele sabe talvez que ele sim vai voltar com Yitzhak. Isso é sabido. Mas isso não pode interferir na ordem que Deus deu para ele. Porque Deus falou, o que Avraham entendeu a princípio vai matar seu filho. Mesmo que eu sei, por alguma visão, que meu filho não vai morrer na história, isso não me impede 1 milímetro de não ser cauteloso em seguir a ordem divina. Se ele mandou matar meu filho, eu vou matar meu filho e fazer de tudo para que isso aconteça. Todo o meu esforço possível. Mesmo que eu sei que no final ele não morre. Essa é a ideia. Então, muitas vezes é isso, a gente estuda muita coisa e sabe do futuro. Então, dado que o futuro é assim, que os profetas fazem, então, é igual, por exemplo, um bom exemplo. Sabe no final que todo o povo judeu vai fazer tchuvá, vai se arrepender e voltar para Deus, vai ser como um só povo, e vai ser um povo de profetas, e todo mundo vai voltar para a terra de Israel, e que Messias vai chegar cedo ou tarde, todo mundo sabe que Mashiach vai chegar, que o mundo vai ser em paz, o mal vai acabar no mundo, a gente sabe. Então, por isso, não preciso ir para a terra de Israel. Por isso, não preciso me arrepender. No final, eu sei que eu vou... Todo mundo sabe que o povo judeu todo, no final, vai para o Olam Abá, para o mundo vindouro. Então, por isso, o que importa fazer o que eu quero, o que Deus quer? No final, eu sei que eu vou chegar lá. Tem uma resposta clássica. Mas você não sabe o meio. Tá bom. Mas no final vai chegar. Então é isso. Você não pode, na sua ação... A sua ação não pode ser determinada pelo que você sabe do futuro, ou o que você... Ou, sei lá,
Mas sim, você tem que fazer o que é certo, a todos os momentos. E se Deus te dá uma ordem, você segue essa ordem, mesmo que pareça uma contradição, um paradoxo. Que a gente não sabe os pensamentos de Deus. E eu já dei o exemplo que todos os profetas que tentaram fazer de acordo com a profecia, burlando alguma coisa da realidade, se deu mal no final. Como a gente vê o Cora ou como a esposa de Potifar, por exemplo. Ou até Jonas, pode dizer assim. E não, se Deus falou, você faz nos mínimos detalhes. A gente vê a grandeza de Abraham, que Abraham ele faz nos mínimos detalhes, mesmo talvez sabendo que Yitzhak não vai morrer. Tá? Essa é a ideia. Essa é a grandeza. E esse é o teste de Abraham para os outros crentes, que as pessoas de fé da época, que qual era a fé? Que quanto mais elevado você, mais um sacrifício maior você dá para Deus, até matar seu filho, que é uma questão dogmática, ou seja, uma questão de fé, que vem totalmente contra a realidade ética que existe, que é ou até sentimental, que é um pai matar o filho. Isso era visto como positivo na época. E é isso que o Midrash conta, que Deus fala assim, eu não quero alguém que acredita. Porque eles ficavam assim, por que você ama tanto Abraham? Abraham nem tem uma fé tão grande. Ele nem demonstra nas ações dele que ele é um homem de fé, que ele vai a vida dele através da crença dele, da fé dele. Porque nenhum sacrifício ele fez para você, porque o filho nasceu, ele só ficou feliz. Ou seja, como se fosse que você precisa de uma crença, uma questão dogmática que vai contra a própria natureza do ser humano. Como se fosse que ficar feliz e fazer uma festa para os outros por alguma coisa boa é alguma coisa errada, é alguma coisa totalmente positiva. E Deus falou, não, se eu mandasse ele matar, ele faria, mas não é esse o critério. Ele não é o meu, eu não amo ele por causa disso. E sim, eu amo ele porque ele faz o que eu peço. Essa é a ideia. Que Abraham, ele faz o que Deus pede. Se Deus manda matar, ele mata. Se Deus manda não mata, ele não mata. Não tem a ver com crença, com fé ou com a profecia. Tem a ver que em cada momento Abraham está fazendo 100% dele para fazer o que Deus mandou ele fazer naquele momento. Então, esse eu acho que é a ideia da atitude paradoxal. Que sempre que o Urash fala que viu que vai voltar e tal, é sobre o que ele sabe do futuro. E todo o que fala de cautela é sobre o que ele está fazendo no presente. E é isso, a gente tem que fazer nosso esforço no máximo. Tem que ir para Israel, tem que ir para Israel. Mashiach vai chegar? Vamos trazer Mashiach. A gente tem que, no final a gente vai chegar no Lambá, tá bom, mas vamos fazer todos os atos corretos, vamos a gente se arrepender, custe o que custar. Deus mandou fazer tal coisa, então faz o que Deus mandou. Essa é a ideia. Não deixa para as profecias. Então tem muitas coisas que a gente se baseia em profecia e no final, posso falar isso, se enfraquece. E não, tem as profecias, são verdadeiras, vão acontecer, a gente não sabe como. E a gente já viu que todas as profecias que parecem claras, Deus sempre prega uma peça que não é assim justamente como a gente pensa. Jonas nunca entendeu que a profecia era ser engolido pela baleia e do nada a baleia ia vomitar ali na terra e ele... Não, tá? Então isso é muito importante, acho que é um ensinamento assim, muito importante. Tem muitas pessoas, crenças, religiões, até tipos de pessoas que deixam de agir no mundo porque eles acreditam. Como se fosse que a crença ela é contra a sua ação. Se Deus falou que vai dar tudo bem, então não precisa fazer nada. Não, óbvio que não. Você tem que fazer o máximo que você pode, mesmo que Deus falou que você... Tá? Você não pode se apoiar no que você sabe no futuro, sim, você tem que fazer pela sua própria conta. Mesmo quando você sabe o que vai acontecer no futuro. Claro, né? Ficou claro esse ponto. Que é um ponto não muito... Não se pensa dessa forma muito hoje em dia, eu acredito. Não é muito comum isso. Tá muito incomum. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Não, a gente sabe, profecia, por exemplo, que o povo judeu vai voltar para a terra de Israel, que Mashiach vai chegar, a gente sabe. Mas, quando o Mashiach chegar, eu vou para Israel. Quando o Mashiach chegar, eu faço tshuva. Então você não está... Você está se apoiando no Mashiach. Você não quer Mashiach, você quer o Mashiach para você. Tipo, é meio uma inversão. O problema é que não vai valorizar o apartamento, né? Eu não entendi a piada. Não entendi a piada. Se você esperar até o Mashiach chegar para ir para Israel... Sim, o apartamento é Israel, não vai valorizar. Tá bom. Então, agora vamos lá.
Ou seja, a única forma de realmente você fazer o que Deus quer é através do que você faz na realidade, na história, tá? Isso é importante, que Abraham, ele muda, tipo, ele vira o patriarca para a história inteira. Por quê? Porque naquele momento ele fez o que é certo. Então, essa é a ideia. Foi só uma coisa, foi o Bilam que falou para o Paró matar os... O Midrash fala que é assim. Por causa da profecia que ele viu que o Moshe ia estar no rio. Isso são os feiticeiros, não Bilam, que viram a profecia que Moshe está no rio e ia acabar com o Paró. Então queriam matar. Bilam, Yitro e o... Mas aí, e o Yov. E Jó. Vamos lá, agora vamos lá. O Ralbag, ele vem falar o seguinte: quando Deus ele fala, não mata o... E Deus testou Abraham e falou, pega o seu filho, vai a Leu e suba ele, leu lá, como... O que é leu lá? Como elevação, para elevação, certo? Que a gente já discutiu muito essas últimas 4 aulas sobre isso. O Ralbag, ele explica o seguinte, que o que Deus está falando é o seguinte. Calma, mulher. Vialeu, cham leolá significa para o Ralbag é um comentarista, ba'avur olá, ou seja, e suba com ele por causa do sacrifício de olá, ou seja, suba ele porque lá vocês vão fazer um sacrifício de olá com um carneiro. É isso que Deus está falando para o Ralbag. Ou seja, pegue Yitzhak, suba com ele, porque lá vocês vão fazer um sacrifício para mim, com o carneiro. E para fazer sacrifício, eu quero que você e o Yitzhak façam juntos. Então, é o entendimento do Ralbag, tá? E Abraham, porque então ele pega e tenta matar o Yitzhak, faz o Ralbag, Abraham entendeu errado. Tá? Essa é a ideia do Abraham. Abraham entendeu que Deus falou errado. E ele achou que era matar. Então, mais ou menos explicou essas aulas. E no final vem o anjo, quando Abraham vai fazer o erro, Deus, tipo, ele tem piedade, manda um anjo e fala assim, não deixa Abraham entender errado. Explica o verdadeiro significado. Não é isso. O que eu falei é que você não pode fazer, não tem que fazer nada com Yitzhak. É o carneiro. E Abraham, no final, acaba fazendo o que Deus impediu. Deus não deixa Abraham errar. Ele interfere, vem um anjo de Deus e tal. E qual é a conclusão da história? Mostrar como Deus odeia o sacrifício humano. Nunca ele pediu isso. E Abraham, desde que Abraham entendeu errado, Deus ele interferiu para que Abraham não fizesse isso, para a gente aprender o final da história, que mesmo quando Abraham pensou errado, Deus odeia o sacrifício humano. Tá? Isso é o Ralbag. E a gente tem que entender que então a ideia também do sacrifício é que, mas por que então Abraham entendeu errado? Deus sabia disso. Por Ralbag é que ele queria que Abraham ele tirasse tudo que tem no potencial dele e extraísse tudo que para a prática. Seja que nunca Abraham na prática seria aquilo se não tivesse esse teste. Nunca Abraham ia demonstrar na prática. E só na prática vale. Não importa o que está na sua potência. Na sua potência é só potência. Não existe. Existe o que está na prática. Então para isso acontecer, tá? Essa é a opinião do Ralbag. Vem o Rav Abravanel, Dom Abravanel. Cenoura Abravanel. Não é o Silvio Santos. Não é o Silvio Santos, mas é um tataravô em 1500 mais ou menos. E ele traz o Ralbag e ele fala que ele discorda da opinião do Ralbag. Por 2 motivos. Um, que não tem como um profeta entender errado a profecia que ele teve. Deus tem a profecia para Abraham, Abraham entendeu errado. Não, mas a gente já viu que sim, tem. Por quê? Tem N exemplos na Torá que sim, o profeta entende errado. Ele interpreta a profecia do jeito dele. Não, mas o tzivui, mas a ordem. Tipo, faz isso, entendeu? Que faz aquilo. A ordem, não o como. Não, que nem Moshe e Aron. Você entrou num poço mais fundo ainda. Moshe não bateu na pedra porque ele entendeu errado o que Deus falou. Não, Moshe e Aron, quando morrem os filhos de Aron. Moshe falou para Aron, faz isso. E Aron falou não. Cada coisa tem que ser estudada no seu local. Não, tá bom. Mas a princípio, o Rav Abravanel
Esse do Moshe eu já contei. Tem... Quanto é que eu contei? Na Parashá agora 28 explicações porque Moshe porque Moshe não entrou na terra de Israel. 28 explicações, não é tão simples. Mas é que eu vi, né? Deve ter mais explicações. 28 explicações diferentes. Sim, a ação foi... Ah, sim, não, a ação foi diferente da ordem. A ação foi outra. A ordem para Abraão foi suba com seu filho, não foi matar o filho. E ele entendeu que tinha que matar o filho. Sim. Isso Abraham. Sim. Sim, Moshe de entender. Sim, o do Moshe tem até explicadores que falam que o Moshe não entendeu nada errado. O erro foi outro. Tem também, tá? É por isso, a opinião do Rava Bravanel. Não tem. E a segunda é o seguinte, mesmo que a ideia era trazer para a prática, do potencial para a prática, no final não vai para a prática. Porque o Yitzhak não morre. No final ele não mata o Yitzhak, mesmo que ele vai quase lá. E ele fala, a diferença de quase lá e não, qual a diferença? É quase lá, ou seja, não é. Não, ele foi, mas ele matou? Não matou. Quê? Não, então. Mas o Rava falou assim, se toda a ideia é do potencial para a prática, no final qual a diferença de meio potencial ou... Ele foi até o final dele. Mas ele cortou? Não cortou. Então, é isso que ele fala. Então qual a diferença? Não é pra... Você pode discordar, a opinião do Ralbag. Mas o Rava não gosta da sua opinião. Se ele corta o Yitzhak não morre. Aí ele fez o que Deus mandou. Que? Que é o Olá? O Olá no final é queimar tudo, né? Queimar tudo. E ele não morre mesmo assim. Não, corta e queima, ele não morre. Bom, é um ponto. Ele podia fazer tudo. A gente podia resolver muito mais. Se a gente tivesse a teologia cristã, ia ser muito fácil para Abraham. Ele falou, eu vou lá, mato, queimo e Deus vai fazer um milagre. E aí o milagre vai provar que o Yitzhak é o Mashiach. Não é assim o judaísmo. Não. A gente não se baseia em milagres, é outro aprendizado. Não. Abraham em nenhum momento se baseou em milagre. Por quê? Porque você não pode se basear na sua profecia, embora fosse o mais lógico possível. E sim, ele se baseou na realidade. Tá? Essa é a ideia. E Deus não faz milagre à toa. E 2, o objetivo tem que ser tão enfático quanto o nosso amigo aqui do fundo. E 2, o objetivo da história não é mostrar que o Yitzhak é o super-herói, o super saiyajin, sei lá o que é. Não. O objetivo é mostrar, o objetivo da Torá não é mostrar um milagre, olha o que aconteceu. É mostrar os ensinamentos. E o ensinamento mais forte é que Deus não quer a morte do Yitzhak. Essa é a ideia. Esse é o ensinamento. Mesmo que Deus não fizesse com que Yitzhak sobrevivesse, o ato de Abraham matar o Yitzhak aconteceria. E Deus não gosta desse ato do pai matar o filho. Tá? Essa é a ideia. Então o que o Rava Bravanel vai falar? Então ele fala o seguinte, um pouco contrário do que eu falei várias vezes, mas fala o seguinte, de verdade, o que Deus falou para Abraham dava para interpretar das duas formas. É o que o Rava Bravanel fala, dava para entender que é o Ayin, ou seja, que sim, é Bavur Olá, ou seja, para ter um sacrifício de holocausto, que é o carneiro. Sim. Ou Keola, ou seja, pega ele e ele vai ser como carneiro. Mas ele está dizendo que uma profecia pode ser ambígua. Não pode ser ambígua, mas Deus, ele botou a ambígua de propósito. Então uma profecia pode ser ambígua? Sim, pode ter vários significados, sim. Essa é a ideia. Abraham não teve a oportunidade de... Então, Abraham entende exatamente o que Deus quer. Que é ambiguidade. Não teria a oportunidade de falar, bom, olha só. Tá ambíguo aqui. Eu não entendi. Isso, bom. Esclarecer melhor. 40 com 30, não sei o que, eu tenho que negociar. Então, a gente vê o quê? A gente vê o quê? Que Abraham não entende a ambiguidade. Essa é a ideia. Ele entende só... Não literal.
Pô, então Porque vai- é umbigo literalmente. Ele só entende um aspecto. Aí volta o problema, ué, mas o profeta outra então não entende. interpretação. Exatamente. A gente vai entender daqui a pouco o que o Rav Abravanim vai falar. Mas a princípio ele fala é umbigo. Dava sempre a entender os dois, e não que um tá certo e um errado. Os dois estavam certos. Mas aí Isaías vem mostrar que a outra interpretação nunca passou no coração, que Deus nunca ia fazer isso. Tipo assim, não é o que ia acontecer de qualquer forma no final. Isaac nunca ia morrer. Mas Abraão ele entende. Porque ele entende que tem que matar o filho pelo nível de Abraão naquele momento. Caramba, isso parece teste de entrevista de emprego, cara. Por quê? Como foi essa entrevista de... Ou seja, Abraão... Qual a ideia? Abraão ele não pensa que talvez Deus... Aí, esse é o ponto de virada, tá? Que eu vou falar, vocês vão falar, então... Mas tem a virada. É o seguinte... Abraão não entende que Deus nunca pediria isso. Ele entende que se Deus mandou, é isso mesmo que ele mandou. Ou seja, Abraão não pensa a respeito da ordem divina. Não, esse não é o Deus que eu conheço, não. Deus não manda matar. Que a princípio a gente vê isso como um mérito, né? Você não questionar Deus. Ou seja, Abraão nem pensa sobre esse questionamento. Tá bom? E ele estava errado? Não estava errado. Ele estava certo. E para a realidade de Abraão era essa interpretação mais lógica através da sociedade que ele vivia. Tá? Essa é a ideia. O que acontece? No final, vem o anjo e explica: não, Abraão, você não entendeu a ambiguidade. Tem outra interpretação, que é não mate o filho. Tanto que o Urash traz. Uma manhã ele falou que dele vai ser descendência. Aí ele falou para matar meu filho, falou que vai voltar. Falou, você não está entendendo, porque faltou você pegar a ambiguidade da coisa. Tem outra coisa, é não matar. Ou seja, é fazer o sacrifício do carneiro. Ele vê o carneiro, ele entende. Tinha uma ambiguidade. Eu posso ou matar meu filho, ou o carneiro. Vou no carneiro, claro. Que é o que Deus quer, óbvio. E aí, quando ele entende que existe essa opção, ele entende, é óbvio que é o carneiro, o certo a ser feito. Entende que é óbvio, porque ele coloca carneiro junto com o filho. Sim, aí ele fala, mas Deus, pelo mal, né? Deus, me prova que é o carneiro mesmo, ele fica na dúvida. E vem, eu jurei que vai ser descendente lá. Tá. Agora tem tudo entendido, Deus mostrou. Tá bom. Tem dois pontos aqui que ainda tem que falar. O primeiro é o seguinte, o que o Maimônides escreve, talvez no livro mais complexo dos 10 Moreno Vurrim, Guia dos Perpétuos, quando ele está explicando sobre profecia. Isso a gente já viu no trabalho. Quando ele está falando sobre profecia. Ele fala o seguinte, tirando a profecia de Moshe, de Moisés, que é incomparável e nada como ela, os outros profetas, eles podem ter profecia em 11 níveis. Tem 11 níveis de profecia. E lá ele diz qual é cada nível de profecia, tá? A ideia aqui é que dos 11 níveis, a profecia de nível 7 é quando Deus... ele dá uma ordem claramente para você e você entende a ordem. Você tem que fazer isso, isso e aquilo. O que se encaixa na primeira ordem divina. Que é vai, pega o seu filho, que você ama, o seu único, e sobe com ele, seja por que for. É uma profecia de nível 7. Fala o Maimônides. No Moreno eu vou rir. Tá? Quando ele chega na 11ª, que é a última, mais alta antes de Moshe, ele fala o seguinte, como, por exemplo, Abraão no momento da Akedah, ou seja, lá no momento de matar. E é o nível 11, isso eu ainda não entendi o porquê, não estudei profundamente, mas ele fala que a gente viu que o Maimônides, em Moreno Vurrim, fala que a profecia tem 11 níveis. O nível 7 é a de Abraão, quando Deus dá um tzivô e uma ordem, que é o que ele teve no início. E o Maimônides dá o exemplo da 11ª de Abraão na hora de matar o filho. E qual é o 11º? É quando vem um anjo de Deus e dá uma ordem. É 11º. É interessante, porque vem um anjo de Deus para o Maimônides é maior do que Deus próprio te dá uma ordem na profecia. Então, quando fala a Torá e vem o Malach Hashem, é uma profecia do último nível.
Ou tipo, maior do que do 7, maior do que quando Deus fala. Isso tirando as profecias de Moshe, que Deus fala claramente. E Deus falou para Moshe dizer tal coisa. Pode fazer sentido, porque... Isso, mas para o Maimônides faz a diferença de Deus e anjo. Não existe nada físico, nada concreto. Não, pode existir uma diferença, porque no 7, Abraão está dormindo. Não, para o Maimônides, o do anjo também é profecia igualzinha dormindo. Todas são dormindo para o Maimônides. Pode estar dormindo fazendo a queda. Então, a profecia boa pergunta. Então, por isso tem quem diga que para o Maimônides tudo foi um sonho. Mas dá para quebrar, eu acho que o Rav Abravanel também quebra esse argumento, que foi um sonho. Mas para o Maimônides, o que me parece, óbvio, tem que estudar muito mais. O 11º é um anjo de Deus, é uma Malach Hashem, que dá uma ordem falando em nome de Deus, tal coisa. Tem que entender que as profecias não são necessariamente as alegorias que a Torá está contando para gente, mas sim todo um processo que acontece dentro do intelecto e da alma do profeta, totalmente abstrata. E o que a gente está falando é como a Torá se refere a esses níveis de profecia na nossa linguagem para entender. Então são tipo códigos. Quando fala Deus falou tal para Abraão, nível 7. Quando fala veio um malar de Hashem, nível 11. Tá? Essa é a ideia aqui. Então a ideia é o seguinte, que quando Abraão está na hora da Kedah, ele está num nível profético muito maior do que no início. Então talvez a ambiguidade não tenha a ver com o texto, porque na verdade no profeta não existe nenhum texto, é tudo, entendeu? Que é muito mais abstrato a profecia para o Maimônides. E na verdade é onde está o nível profético de alcance de Moshe. De Abraão. Abraão, no início da história, está no nível 7. Então é isso que ele entende certo, na linguagem do nível dele. Quando ele vai matar o filho, ele está no nível 11. Ele consegue entender coisas além do que ele entenderia. Então ele entende com uma profundidade maior. E quando ele chega nessa profundidade maior, ele entende que Deus não quer o sacrifício. É mesmo uma profecia. Mas com a profundidade do nível 11, ele entende que Deus não quer um sacrifício humano. E ele entende que, na verdade, o que Deus mandou lá no 7 era não mata teu filho. Então é isso que o Rav Abravanel vem explicar. Positivo operante. O quê? Isso. Conclusão de tudo. A ideia é o seguinte. Conclusão, eu acho, da história é o seguinte, que é o ponto de virada aqui. Que eu falei, Abraão não questiona Deus e tal, deveria talvez questionar ou não. E a ideia é o seguinte, existe um questionamento na humanidade, que virou mais ou menos no Renascimento, né? Que antes as pessoas eram teocêntricas. Teocentrismo. E mudou para o antropocentrismo. O que quer dizer isso? Antigamente as pessoas achavam que o centro do mundo é Deus. E a gente tem que fazer tudo o que Deus manda. E tudo para Deus. E tudo aqui é só para você servir a Deus. E o humano não é nem um pouco importante. A história, a existência, a realidade não importa. O que importa é o Criador. Mais ou menos isso. Vamos ter vários tipos de filosofias diferentes sobre isso. Então, mas, grosso modo, é isso. Grosso modo, porque óbvio que tinham ideologias e filosofias desde a antiguidade. Sei, tá falando Idade Média e tal, tinha os filósofos, mas a princípio, quem acreditava em Deus, a ideia teocêntrica é essa. Tinha gente que não era teocêntrica, mas essa era o povão, era mais ou menos assim, pelo menos na Europa. Neoteocentrismo. Ou seja, tudo para Deus, você anula o ser humano. E a gente já viu que, através dessa história do judaísmo, que não necessariamente essa é a visão do judaísmo. Que você tem que se anular para Deus e a história não tem valor. A gente viu que justamente a realidade que tem valor e não a crença. Tá? Teve um momento com o Renascimento, depois a Revolução Francesa, antropocentrismo. Tipo assim, o centro do mundo é o ser humano. É a existência, é esse mundo aqui. Deus, talvez se existe, é secundário. A gente pode criar, é um humanismo, vamos dizer assim. O que é humanismo? Os valores humanos é o mais importante, como a gente vai viver em sociedade. E não os dogmas e as crenças que a gente tem que fazer para Deus. Interessante que quando nasce esse conceito de antropocentrismo e humanismo, é dentro de uma determinada sociedade, que é a sociedade cristã, na Europa. Ou então pagã, os filósofos, vamos dizer assim.
Aristóteles, Platão, por aí vai. Ou seja, não necessariamente qualquer sociedade consegue desenvolver determinados conceitos. Esses conceitos são baseados como a sociedade vê o teocentrismo, como a sociedade vê Deus. E a ideia é clara, que esse ponto de virada ele existe porque o teocentrismo, da onde nasceram essas filosofias, entendem que Deus pode pedir coisas que não são humanistas. Essa é a ideia. Deus não necessariamente é humanista. Deus não necessariamente pede coisas éticas. Nem sempre é ético. Às vezes tem que matar seu filho para Deus. Isso é o que a sociedade pensava, que é o teocentrismo. Não importa a existência, o que importa é servir a Deus a todo custo. Depois vem outro pensador e fala, não importa o que Deus quer, esse Deus aí que a gente entende que é Deus, que é um Deus monstruoso, vamos dizer assim, que a gente já viu tudo aquilo, que é o que é o Deus? É aquele que trouxe seu filho para a terra com matéria para matar ele, isso é o Deus? Não. Um Deus pagão, que é um Deus que gosta de sacrifícios humanos, na época lá dos gregos, dos romanos e tal, povos pagãos e politeístas, falando, não, então não faz sentido a gente servir a um Deus monstruoso. Então, vamos pensar no humanismo, ou seja, nos valores éticos para a gente conseguir viver na nossa sociedade com os valores corretos pela nossa lógica humana. São as duas visões que existem, teocentrismo e o antropocentrismo, certo? Ou, vamos dizer, o humanismo, no conceito geral da coisa, tá? Óbvio que tem várias particularidades, como você vê. E o que essa história vem ensinar? Qual é o ensinamento da história final? A conclusão que eu quero dar para essa história é que essa história revela o que Deus, o nosso relacionamento com Deus e o relacionamento de Deus com o mundo. Que eu anotei aqui, que é o humanismo teocêntrico, talvez que não existe hoje em dia. Essa é a ideia, que óbvio que o objetivo é o humanismo, é a sociedade viver bem, são os valores éticos e morais, mas teocêntrico, que a gente também tem que fazer tudo o que Deus quer, tudo o que Deus pedir a gente tem que fazer, porém, Deus nunca pediria alguma coisa que não é humanista. Hoje a sociedade é o contrário. A democracia fala que você tem o direito de acreditar em Deus, mas você não tem o direito de fazer tudo que Deus te pede. Ou seja, sim, porque Deus pede coisas que não são éticas. Essa é a ideia. Mas essa história vem revelar pra gente que Deus, ele só pede o que é ético pra gente. No final, ele não quer a morte do filho. E por isso Abraham vai a todo custo atrás de Deus. Porque no final ele entende que Deus nunca ia pedir alguma coisa que é errada. Essa é a ideia. Para o ser humano, para a criatura, para a criação. Tudo que Deus pede é para o bem da criação. Então mesmo quando Deus manda o filho, ele fala, vou atrás. Porque eu entendo que Deus... Eu que não entendi talvez. Talvez, calma aí um segundo. Eu que não entendi talvez. Talvez... Eu que estou achando errado. E no final é provado que não, ele entendeu muito bem, mas o que ele não entendeu é que Deus quer provar que não. Quando ele chega no nível maior de profecia, entende que Deus pediu para não matar o filho. Essa é a ideia. Ou seja, e esse eu acho que é um fato, é algo que está faltando. Que hoje meio que a gente tem a crença, a gente não age de forma humanista. Por quê? Porque eu tenho uma crença. A crença é baseada em conceitos pagãos. Em crenças de um Deus monstruoso. Que quer punir o ser humano, que quer trazer que o homem não tem salvação, a não ser se acredite nele, que tem a ver com a crença. Tal. E isso me impede de ser humanista, porque às vezes não é que Deus pediu. Sim? E aqui o que a Torá quer contar pra gente é que não, que Deus só pede o que é bom para a humanidade. Ponto. Tanto que são as 7 mitzvot bnei Noah, não matarás, não... É o básico, sim? Que Deus nunca pediria, nunca passaria na cabeça de Deus outra coisa. Que vem pergunta, mas Deus não pode tudo? Deus pode pedir o que ele quiser. Inclusive matar o filho, qual o problema? E essa é a grandeza. A gente entende nessa história que Deus, para o judaísmo, embora ele possa tudo, ele botou princípios para ele próprio ao criar o mundo. E esses princípios é o que a gente chama de mussar, de ética. É mal traduzido ética. Moral, ética é mal traduzido. Mas mussar, que a gente chama, que são os conceitos éticos absolutos divinos. Bondade, severidade, o que a gente está falando, tem falado, né? Então Deus, ele impôs para ele próprio a só se relacionar com o mundo através desses princípios. Então qualquer vez que ele for falar com um profeta, esses princípios, que são os princípios da humanidade,
estão sendo respeitados. E essa ideia que Deus ele nunca vai pedir algo que é imoral. Deus não é monstruoso. Deus é o máximo de ética, de bondade, de moralidade. Essa é a ideia. E Abraham, no final, entende isso. E a Torá quer mostrar isso pra gente. Então, ela chama de humanismo teocêntrico. Talvez essa é a ideia aqui. Que Deus vai ensinar, ó, fica tranquilo, segue até o final, porque eu nunca vou te pedir para fazer alguma coisa que está errada. Não é assim que funciona. Tá? Então acho que essa é a conclusão que eu queria dar para o Akedat Yitzhak. Várias conclusões. A gente viu algumas delas também nas outras aulas, mas acho que a gente já abordou o suficientemente aqui no Yitzhak. A gente pode continuar, tem aqui 34 minutos, podemos continuar um pouquinho mais, pelo menos acabar a Parashá. Certo? Vamos lá. Agora vamos abrir o livro. Mas o importante é que Yaakov apareceu. Por que Yaakov apareceu? Porque Yaakov é o Ihud Amidot, é a unicidade das virtudes, da ética e da moral, que é o que é Deus. Ou seja, que Deus ele quer, o objetivo é a unicidade das virtudes. Que a gente age no mundo através da unicidade das virtudes. Mas por crença ou por ato, para os dois. Porque a crença, a nossa crença, é o próprio ato moral, tipo, é a própria ética. Essa é a nossa crença. E não existe dicotomia entre crença e fé, né? Crença, e os atos do ser humano. Não existe. Tem no Eker, tem um caminho. Sim, e você ouviu alguma coisa sobre isso? Não, estou dizendo que tem um caminho, pode ser uma coisa que chamou a É atenção. Não sei sobre isso. Tá. Mas então a cova agora vai acabar aparecendo. Então já como a cova agora pode aparecer porque existe Hesed Gvurah, teve Akedat Yitzhak, Abraham e Yitzhak se uniram, a Torá agora vai começar a falar sobre isso, como esse Yaakov tem que aparecer. Então a gente vai ver que vai existir agora, tem que ter uma matriarca, tem que ter uma esposa para o Yitzhak, eles têm que se conhecer para nascer esse Yaakov. Toda a história vai ser essa. Tá? Jacó em português e Yaakov em hebraico. Tá? Então vamos lá. A gente está no 22. Se é que aparece, eu sei porque era parecido no Bar Mitzvah, justamente esse Tam. Tem Tam. Sim, que você chamar Abraham Bekoli, vai chamar Mishmar de Mitzvah, vai Rukotav Torotai. Isso aonde? Final de Toldot? Final do Rishon de Toldot. Bom. Fala de Abraham? Porque Abraham ouviu minha voz, aí. Então, justamente o tá fazendo uma alusão. Eu lembrei porque Aquela também tem. Parashat do Bar Mitzvah. Aquela também tem. A gente vai ver também que o Ekev que é a união entre Abraham e Yitzhak não é a perfeição, não é ainda o que Deus quer. Deus quer algo a mais, que se chama Israel. Algo a mais, tá? Ekev tem a ver com torto, tá? É algo torto. Ekev é torto. E Israel é Yashar, aquilo, é algo reto. Tá? Então hoje em dia é Bnei Yaakov, sim, filhos de Yaakov, que é o aspecto do povo judeu no exílio, torto. O mundo, Deus está na roca, a gente viu, está longe, ainda não está carov. E tem Bnei Israel, que é o aspecto correto do povo judeu, sim? E tem profecias no futuro que a gente vai ser chamado de Yeshurun. O que é Yeshurun? De Yashar, é a retidão, que é o aspecto futurista do povo judeu. A gente não vai ser mais Bnei Israel, vai ser Yeshurun. É reto, tá? Qual a diferença entre Israel e Yeshurun? Israel é achar ele, direto para ele. Outra é Yeshurun. Esse nome Yeshurun só vai aparecer no Tanar lá em Dvarim. Então, tipo assim... Mas não de uma forma positiva. Eu não lembro... Não, por quê? Como que aparece? Eu não estou lembrando. Vai engordar e vai esquecer de Hashem. Mas uma vez eu perguntei isso pro James, ele falou que ele não era negativo. Não. Tem que ver, não estou lembrando para falar, não vou falar o que eu não lembro. Mas a ideia aqui é que a gente vê que esse Yeshurun é um conceito tão complexo, só vai aparecer no final da Torá, tá? Que vai engordar e Yeshurun, mas eu perguntei isso para ele, ele falou assim, não era negativo. Não. Vamos lá. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver. No ritmo que a gente está daqui a uns 4 anos. Vamos lá. E aí, vamos lá. Aula 850. Interessante uma pergunta uma coisa que eu ouvi, que está escrito vai rir Haradvarim a ele. E esse vai rir, todo vai rir é linguagem de sofrimento. Não tinha que ser vai raiar, que no final vai ser bom? Que é a consagração de Abraão, porque vai rir. Então o sofrimento é justamente esse, que hoje em dia
a realidade não está compatibilizada com o que deve ser. Quer dizer, justamente por estar longe uma coisa da outra é o sofrimento, que só existe porque o mundo ainda está o espiritual e o material estão separados. Então é sofrimento, tudo isso precisa porque é um sofrimento. O mundo não está onde deveria estar no final das contas, ainda. Tá? Essa é uma expressão legal. Vamos lá, então 22, versículo 20. Vai rir. A rareia de varima ele. Igualzinho quando começa. Já, talvez, a terceira, quarta para já e começa assim, que fala de Ismael. Lembra que a gente estudou do Akedat Ismael? Akedat Yitzhak. E agora, vai rir a rareia de varima ele. E depois dessas coisas, que coisas? O que aconteceu? Do quê? Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak, vão ter duas opiniões. Uma é Akedat Yitzhak, a outra... Yitzhak foi para Shivá. A outra é... Não, depois de tudo que Yitzhak voltou e tal, precisa casar. Ou seja, depois de tudo isso. Também Dvarim a gente pode interpretar como palavras, como a gente interpretou da outra vez. Depois desses ditos, tiveram conversas. Qual é a conversa? É o que vai dizer aqui. Que Deus vai falar uma coisa para Abraham. Então, depois das palavras de Abraham, vamos ver. Dvarim a ele... Vai o Gada le Avraham, é isso que foi contado para Avraham, quem contou? Deus, a princípio Lemor, dizendo, e né, veja, nasceu para Milcá, também para ela, filhos, com Nahor, seu irmão. Tá? O que a gente vai falar é o seguinte, primeiro, não está escrito a Hara de Varimael, está escrito a Hareia de Varimael. Sim, tem diferença, vou dar Akedat Yitzhak, começa vai a Hara de Varimael, aqui é Harei. Qual a diferença de Ahar para Harei? Que é logo depois. Isso, Ahar logo depois. A Harei é um tempo, não logo depois, pois tem um lapso de tempo. Então por isso não está dizendo, não, aqui não está falando do Akedat Yitzhak, porque parece que tipo logo depois. Não, tempo depois. Ou seja, pode dizer depois de que ele entendeu que tem que casar Yitzhak e tal. Então, vai a Harei de Varim a ele, e Deus contou para ele que Milcá, vamos voltar para a família para a gente relembrar. Existiu o pai chamado Terah, pai de Avraham. Terah tem 3 filhos. O mais velho, Nahor, tá? Nahor, que é esse aqui. Tá? O segundo, Haram. Não, segundo Avraham, que a gente conhece Avram, na verdade, que vira Avraham, que agora é Avraham. E o terceiro, Haram. Tá? Haran, ele morre na frente do pai, como está escrito no final da Parashá de Noah. Morreu na frente do pai. Tem o Midrash que Avraham se toca na fogueira e ele sobrevive. Haran falou, aí Nimrod falou, você está comigo ou com Avraham? Falou, Avraham sobreviveu, eu estou com Avraham. Ele se toca na fogueira e morre. Mas tem um milagre que o corpo dele não decompõe, ou seja, pelo menos tem um milagre para mostrar que na fogueira o corpo não queima. Não queima. Ou seja, ele morreu, mas materialmente ficou intacto. Haran, tá bom? Então, tem 3 filhos, Haran, Nahor e Avraham. E Haran, antes de morrer, ele tem 2 filhas. Uma se chama Iská, que a gente sabe que é a própria Sarai, que vira Sará. E a outra é a Milcá. E o Lot. São 3 filhos de Haran. Tá? Avraham não é casado, por enquanto, vamos dizer assim. E Nahor também não tem filhos. Acontece então que Avraham ele casa com Sará, com a filha de Haran, e Nahor casa com Milcá, a outra filha de Haran. Aparentemente eu acho que Milcá é mais velha que Sará. Então Milcá casa com a mais velha casa com a mais velha, a do meio casa com a do meio, e Lot fica adotado com Avraham. Tá? Já viu que Lot depois tem dois filhos e vai ter 2 filhos netos. Que são 2 povos são importantes, que é Amon e Moab. Tá? Os Amonitas e os Moabitas, descendentes de Sodoma. Os sobreviventes de Sodoma já viu isso. Tá, essa é a família. O pai de Terah se chama também Nahor. É Faraday? Tá? Pois é. E Nahor ele é descendente de, se eu não me engano, Peleg. Peleg, tá? Peleg é filho de Ever. Tá? Ever, a gente viu que é... E Ever é descendente de Arpachad, que é filho de Shem, que é filho de Noah. Tá? Noah tem 3 filhos. Shem, Ham e Efer, a gente já estudou muito bem sobre eles. A gente vê que meio que a descendência especial da profecia vai para Shem.
Shem tem vários filhos e vai para Arpachad. Arpachad tem vários filhos, vai vindo, até que chega em Ever. Ever a gente vê que ele é profeta, porque ele chama um dos filhos de Peleg, que a Peleg é divisão, porque ele sabe que o mundo ia ser dividido em 70 povos, que é a Torre de Babel. E a gente sabe que a Torre de Babel acontece no ano da morte do Peleg. Então ele já chamou o filho pelo ano da morte. Tá? Essa é a ideia. Então a gente vê que Ever é talvez um dos últimos profetas, é o sobrevivente da profecia, que existia, e na época de Ever já não existe mais. E a descendência de Ever tem que ser resgatada essa profecia. Então o povo que vem de Ever, ou seja, que tem a característica de poder ser profeta, uma tendência à profecia, se chama os Ivrim, os hebreus, em português, tá? A gente vê que os hebreus vão morrendo, se acabando, tá? Até que sobra talvez a última família hebreia. Por quê? Porque Ham estava matando. Lembra? O pessoal estava matando os hebreus. E os hebreus moravam na terra dos hebreus, que é a terra de Israel, que no final ia ser conquistada pelos cananitas. Então por isso que vira Eretz Kenan, porque eles conquistam dos hebreus e mudam o nome. Avraham é expulso para Galut e vai lá para Ur-Kasdim, a terra dos caldeus, que são descendentes de Kenan. Tá? Torre de Babel nessa época, tudo. Então tem Terah, que é o primeiro sionista. Que fala, gente, quando o filho dele morre na frente dele, fala, vamos voltar para a nossa terra? E Terah então pega quem sobrou, que é o Avraham e o Nahor e as esposas, e Lot, e fala, vamos para Israel. No meio do caminho, Terah para em uma cidade, chamada... Qual é o nome da cidade? Rio de Janeiro. Não. Haran, isso. Haran, isso. E lá, Terah morre. Porque lá Terah morre, ele viveu muito tempo em Haran, mais de 70 anos, tem que fazer as contas. Mas ele morre porque alguma coisa impediu dele de ir para Israel. A gente viu que o Ever, os Ivri... Não vou chegar tão longe, vai confundir. Tá? E aí então a gente vê que ele tem 3 filhos. Cada filho tem um propósito, ou seja, desses 3 tem que vir o renascimento da cultura hebreia, tá bom? E qual é a cultura hebreia? É a cultura da profecia. E o conteúdo da profecia dos hebreus é sobre a união do povo. Ou seja, que o Ever, logo antes de ter a divisão do mundo em 70 povos, ele tem a profecia que o mundo vai ser dividido, para querer dizer o seguinte, olha, entendam que o mundo foi dividido, mas teve uma profecia antes dizendo que isso ia acontecer, porque o normal do mundo não é um mundo dividido, e sim um mundo unificado. Ou seja, a profecia dos descendentes de Ever, dos hebreus, tem o conteúdo de conseguir trazer a unificação do mundo de novo, dos 70 povos se unirem. A gente vê que existe uma tentativa disso com Nimrod, o próprio Nimrod, na Torre de Babel, que ele tenta unificar o mundo, mas ele tenta ele vai através do método da supressão do indivíduo e ênfase no coletivo, que é a uniformização e não na união. Primeiro comunista. Primeiro, essências do comunismo sim, e do totalitarismo também, e dá errado, Deus não gosta, só não mata a humanidade porque bem ou mal tinha união, né? Então, aí começa, então, quem vai ser que vai trazer isso para a prática, para a realidade? Essa profecia, essa crença vai para a realidade, ou seja, o renascimento da identidade hebreia vai vir para quem? A identidade hebreia renascida, ela se chama Israel, a identidade de Israel. Israel é o renascimento, é o Ivrim 2.0. E aí tem 3, então... Israelense é o Ivri. 3 é opções. Nahor, Avraham, Haran. Haran morre. É queimado no Shoah, né? Na aniquilação do... morre na frente do pai, negócio trágico, que faz que quando acontece o Shoah, o pai fala, uau, a gente tem que voltar para a nossa terra. Vamos para Israel, mesmo que ele não era religioso. Tá. Aí vai, mas para no meio do caminho, não dá certo. Tá. Não só ele para, como Avraham e Nahor param também. Tem Lot também, mas a gente vê que Lot está mais a ver com a linhagem messiânica. No final vai chegar em Israel, mas tem Nahor e Avraham no final das contas. Tá? E Nahor e Avraham tem shitot, tem métodos para que isso aconteça diferentes. Cada um acha que tem que ter um método diferente. Nahor, a gente já viu tudo isso. Estou só recapitulando.
Não lembro o número da aula, mas nasceu o início de Avraham. Essa aula, não lembro. Nahor, ele acha que é o seguinte: para a gente conseguir a unificação de todos os povos, a gente tem que fazer congregações, comunidades, em tudo que é país, em tudo que é povo, principalmente nas maiores culturas da época. E lá no CERN a gente faz nossas comunidades fortes, que lá a gente vai ensinar conceitos de Deus, dessa união, que a gente veio, que é, desde Ever vem trazido pra gente. E lá a gente vai fazer isso. E aí a gente vai influenciar a comunidade que a gente está inserida, a comunidade maior. E aí a gente vai conseguir influenciar todos os povos do mundo, o nosso conteúdo. E aí o mundo vai se unir, vai ser um mundo bom, com ética, moral, com Deus. Um mundo perfeito. É a ideia de Nahor. Vamos fazer congregações nos países dos outros, nos povos, dos outros povos. E assim a gente vai trazer o mundo todo para essa união. Tá? E Avraham também tem essa ideia, mas com toda a ideia de Deus, de trazer ele para Israel, Deus tem outro propósito para Avraham, e Avraham, no final, nessa altura do campeonato, ele já pegou isso. Que a ideia dele é não fazer congregações, e sim, tem que voltar para a terra original dele, e lá criar um povo, e esse povo político, né, vai ter um objetivo universal. Que sai, vai para a tua terra, e lá você vai ser um Goi Gadol, um povo poderoso, e através desse povo poderoso, você vai influenciar todas as famílias da terra. Através de uma nação poderosa, você vai influenciar, e não através de congregações dentro dos países dos outros. Tá? Então os dois querem a mesma coisa, o método é diferente. Tá? A ideia aqui é o Passuk, que o Passuk ele vem falar, vamos voltar para o 20, foi dito, Deus contou para Avraham dizendo, nasceu para Milcá com Nahor, também para eles filhos, porque ele se Gamhi, também para ela, também Milcá teve filhos. Quer dizer o seguinte, que não só os filhos de Sará têm propósito no mundo, mas também os filhos de Milcá. Quer dizer o seguinte, que não é importante para o mundo só a família de Avraham, mas toda a família de Tera. Todo mundo é importante. Ou seja, a outra parte, o Nahor, também é importante. Por quê? Porque aqui que vai vir a família de Avraham, vai vir o que no mundo? O que vem para o mundo da família de Avraham? Pelo menos a curto prazo, vamos dizer assim. Yitzhak e Yaakov, ou seja, os patriarcas. E da família de Nahor vai vir o que para o mundo? As matriarcas. Todas as matriarcas, Rivka, Rachel e Leá. Ou seja, o povo judeu é constituído das duas famílias e não de uma só. Cada uma tem seu propósito. Uma é o ventre e o outro é, vamos dizer, o varão, o ativo, né? Um são os patriarcas e outras matriarcas. E talvez me pareça que é claro para Avraham que a conexão tem que ser entre as duas famílias e não com qualquer outra pessoa. A gente vai ver isso daqui a pouco. Ou seja, não, se tem que ter matriarca, tem que ser do meu irmão, porque eu não tenho filho. E também não vai casar entre irmãos, tem que ser não é de aluno meu, não é de quem mora na terra, não é do Mamre, dos meus aliados políticos, não. Tem que ser do meu irmão Nahor. É claro isso. Então a Torá vem contar que ela também teve filho. Olha, ela também teve filhos. Esse Gamhi, de acordo com o Ramban, no Narmanides, muito interessante, porque Gamhi, o que vem acrescentar? Dizendo o seguinte, que... Talvez ela fosse estéril também, não? Exatamente, porque quantos anos Avraham saiu do lado do irmão? Com 75 anos. Sará, vamos dizer que tinha 85 anos. 65 anos, desculpa. E Nahor e Milcá eram mais velhas. E agora foi preciso dizer para Avraham que eles teve filho. Ou seja, até Avraham sair, Milcá também era estéril e Nahor também era estéril. Não tinha nenhum descendente do povo judeu, o povo hebreu. Tipo, não tinha nenhuma chance, talvez era de Lot. Lembra? Todos aqueles, quem vai ser? Porque não tinha herdeiro mesmo, nem da parte de Nahor. Esse Gamhi, ele vem dizer o seguinte, que da mesma forma que Sará teve na sua velhice, também para Milcá aconteceu a mesma coisa. Também ela na sua velhice, com seus 90 anos, também teve filhos. Tiveram filhos. Para as duas famílias, nasceu então em idades avançadas, filhos. Para Sará e também para Milcá. Interessante. Ele falou, uau, ele também teve filho? Tá, agora a gente tem que juntar as famílias. A gente vai ver que toda a discussão entre os dois
Não é sobre juntar a família, isso todo mundo concorda. Nahor concorda com Avraham, Avraham concorda com Nahor. A ideia é qual é o método correto, ou seja, aonde essas famílias unidas devem viver. Com Nahor ou com Avraham, ou seja, em Israel ou em comunidades fora da terra de Israel. Essa é a discussão. Essa é a discussão. Engraçado, interessante que, na realidade, 1/3 do povo morreu na Shoah, 1/3 vive em Israel, isso. E 1/3 de aspas, que são os 3 filhos, exatamente. Que daí está se revelando a profecia de Ever, que também está na época da União. Dos três filhos de Terah. Hoje em dia ele está falando. É uma alusão. Hoje em dia. Que quando 1/3 morreu na Shoah, que ele morreu na fogueira. Israel, e 1/3 está tá no exílio. Exatamente. Cada um, ou seja, bem. Quer dizer, eu acho que era isso que você queria concluir. Não, você que concluiu isso. Não. Spoiler. Segura que o filho é teu. Foi boa, foi show. Spoiler. Eu falei isso, não falei isso? Hoje tem o quê? Post no Face, né? Hoje fez, tem. Aí, vamos continuar. Tá bom. E aí o que acontece? Avraham primeiro é o seguinte, então vamos ver a contagem. Tá 0-0, certo? Nahor, Avraham, 0-0. Cada um tem que casar. Casa com a filha do Haran, do outro. Então ainda tá 0-0. Então tem Avraham, Sarah, Nahor, Milcah. Tá? Avraham tem um filho, Yitzhak. Agora ele precisa casar. Manda o Eliezer. Tá 1-1. Não, tá 0-0. Sim, não. Aí já foi, vai fazer 1-1 com o É isso. Aí ele manda o Eliezer pra lá pra Arifká. No final a gente vai ver toda a trama, é tipo, e aí Arifká, você vem ou não vem? É a pergunta do final, a gente vai ver daqui a pouco para Shahar e Sará. E ela falou, eu vou. Então, Arifká vai vir pra Israel. E aí vai ficar então 1-0 pra Avraham. Certo? Aí vai ter Yaakov. Certo? Yaakov vai ter que fugir por questões políticas para Lavan, para Haran, lá para onde eles estão. Aram Naharaim é o nome, né? Aram Naharaim. Vai fugir para lá. Então aí tá 1-1. E Lavan... Coloca o Platini para bater o pênalti. Lavan vai ter 2 filhas que vão casar com ele. Então vai ficar 3-1. 3-1 na Galut. Na Galut. E aí ele vai ter 12 filhos, 11 filhos, que Benjamim não vai nascer ainda, e Diná. E uma mulher, interessante. Então mais 12, 15-1, certo? E aí o que acontece num belo dia? Yaakov some, não fala com Lavan e vai para Israel. E aí, 0, exatamente. E aí Lavan perde de virada. De lavanda. Ai. Meu coração. E qual é a ideia aqui? Quando Lavan ele perde que ele ficou com 0 pontos, o que ele vai? Ele vai matar toda a família. Ele sai para matar todo mundo. Se Deus não interferisse, ele ia matar todo mundo. Por quê? Porque quando Jacó foge com toda a família, retroativamente é concluído quem é o fruto e quem é a casca. Ou seja, que na verdade Lavan, a família de Lavan serve para nascer o fruto, mas o fruto mesmo é na terra de Israel. E quando ele vê que toda a minha ascendência, né, é somente uma preparação para que Avraham, ele fala, então vou matar todo mundo. Mesma coisa, o descendente... Pra ver se é isso mesmo. o descendente interessante. Pra ver se é isso mesmo. Quem é o filho de Lavan? Beor. Quem é o filho de Beor? Que nasceu na época que Yaakov estava lá. Bilam. Quando o povo judeu sai do exílio também, do Egito, e está prestes para chegar na terra de Israel, quem aparece? O Lavan para matar o povo inteiro também. Ou seja, é a mesma essência. A essência arami, que se chama pela Kabbalah. A essência arami é a essência de você. É um pseudo Israel, ou seja, é uma outra opção para o povo judeu se comportar de uma outra forma, que ela vem querer anular a forma de Israel de ser. Tá? Que é? Beor nasce é Abrahá que Yaakov traz Abrahá para casa, que Lavan nunca conseguiu ter filho. Quando Yaakov chega, ele consegue ter um filho, Beor. E Beor é pai de Lavan. Bilam. As gerações estão muito largas aí, não? Sim, então por isso que a gente vê que Lavan, a princípio, viveu muito. Quem? Lavan. E Beor também. Sim. A princípio, Midrash também. Mas todos esses profetas, esses feiticeiros são muito velhos. Midrash, só 3 gerações aqui. Sim. Tem uma Gemara que fala que ele morreu com 33 anos, o Lavan. Com? 33.
Lavan? Lavan não, desculpa, Bilam. Como pode? Não pode. Então, isso é quando estiver em Bilam, daqui a pouco. Ele era conselheiro do faraó. Pelo Midrash também. Não necessariamente. Mas é a ideia. Mas tá bom, não é o nosso assunto. Você pode dizer que o Beor, ele viveu muito. Vamos lá. Não é a ideia aqui. Vamos continuar. Então é isso que vai acontecer, tá bom? Isso que vai acontecer aqui. O que eu ia falar mais? Não sei se eu soubesse. Jogava na volta. Moshe era pequeno. Ainda falei isso? Então vamos lá, vamos continuar. Vamos lá, vamos pegar o livro e vamos continuar lendo. A galera das filhas é de trás. E veja, Yadam Milká nasceu para Milká Gami. Esse Gami é o quê? Também em velhice e também tem propósito para Milká. Banim, filhos, Lenachor Achicha, para o Nachor, seu irmão. Tá? Ou seja, mostrando que é da mesma família de Avraham. Próximo versículo 21. Vai falar o nome. Et Utz Bechoró, mais velho Utz, eu não quero entrar muito, mas quem vivia em Be'eretz Utz, que está escrito na Torá, tinha alguém que vivia na terra de Utz. Utz. Jó vivia na terra de Utz. Fala que o Midrash, Gemará, fala que Utz é Yov, tá? Ou seja, Yov é filho de Nahor, para entender que a família de Nahor eram pessoas importantes. Ou seja, a princípio, Yov viveu na mesma descendência de Avraham e era primo de Avraham. A família de Nahor. Que é uma opinião em Baba Batra, essa opinião, que viveu na época de Avraham. Não, mas Meforash na Torá, a gente entende pelo menos que quando Yaakov chega na casa de Lavan, só tem Lavan, o filho dele, o Beor, e Zeu. Não, Lavan, aqui eu estou falando do filho de Nahor. Mas como pode ser que o Antes. Ele é tio de Lavan. O Iov também era considerado faraó? Midrash, isso não necessariamente. Não está escrito na Torá que ele é considerado de faraó. Tem discussão na Gemara em Baba Batra, em que época viveu. Tem quem diga que ele viveu na época de faraó, tem quem diga que não, viveu na época de Avraham. Tem outras opiniões também. Tá? Mas a princípio ele aqui é uma alusão, a única alusão à terra de Utz, tá? Ou seja, alguma coisa de Yov tem nesse filho. Tanto que é interessante, que como começa Yov, a Dvarim a ele, Deus veio testar Yov também. Teste, por quê? Porque o Satã, né, conversa do Satã com Deus sobre posso testar Yov, a mesma coisa que acontece com Avraham aqui. Então aparentemente pode ser que esse teste aconteceu logo depois do teste de Avraham. Agora vamos testar Yov? Ou seja, vamos testar as duas famílias e ver qual delas está certa. Ou seja, existe um teste de Avraham, Akedat Yitzhak, e existe o Akedat Yov também. Yov não passou no teste. Passou no teste, no final. Passou sim. Tem Akedat e Avraham, mas nesse teste é mostrado a diferença de Yov para Avraham, como está escrito na Gemara em vários lugares. Baba Batra. 17, 14, alguma coisa assim. Tá? Mas não é esse o assunto. Então, Utz, Bechoró, Vet Buz. Quem é Buz? Buz também é um dos amigos de Yov, se chama Abuzi. Eu não lembro o nome dele, até anotei. Botei aqui no final. Elial ben Rachel Abuzi, da família de Iram. Aqui, então, tem talvez uma alusão. Kemuel é outro filho. Havia Aram. E o Kemuel é pai de Aram. Esse Aram, interessante, porque eles vão falar que é pai de Aram. Tem uma opinião do Ramban que, na verdade, o Aran era mais conhecido que o pai. Então falou, olha, ele é o pai do Aran que é famoso. Tipo, é o pai do Neymar, sei lá, tipo isso. Tá? Mas o negócio que eu refleti sozinho é porque ele chamou o filho de Aram. Aram. Ou seja, que é o nome da cidade. Aram na Araim, que vai morar na... É Aram. Por quê? Talvez é um ancestral, certo? Mas se a gente pegar aqui, se a gente for para o capítulo 10, 11, 10, aqui. Não, pode ser que o filho de Kemuel deu origem à cidade, à região, Aram na Arábia. Sim, ele chamou o filho de Aram, certo? Mas e daí? Nada, daí que chamar. Mas tem um ponto interessante. Qual é o ponto interessante? Quando vai falar da família de Shem, Leshem... Calma. Aqui. Ó, capítulo 10, 22, quando está falando da família de Shem. Vou falar primeiro do 21. E para Shem nasceu também Gamu. O que é Gamu? Com dificuldade também. Foi com dificuldade. Ou seja, toda a família é difícil nascer. Porque quando alguma coisa é transcendente, é difícil ter uma compatibilidade com a materialidade. Então,
Avi, Kol Bnei Ever, os filhos de Ever, Achi, Yefet, Agadol. Tá. O Bnei Shem, os filhos de Shem, agora olha os filhos. O primogênito chamava Eilam. O segundo chamava Ashur, que dá os assírios. Tá? O terceiro, Arpachshad, que é dali que vai vir Ever e Avraham e todo mundo. E o quarto, Lud. E o quinto, Aram. Ou seja, Aram não é ascendente de Kemuel. Aram é outro irmão, porque ele vem de Arpachshad. E Aram é irmão de Arpachshad. E é interessante que ele chama o filho de alguém que não é da descendência dele. Tio-avô lá em cima. É um tio-avô lá em cima. E isso que a gente vai começar a entender pela Torá, que é o próximo Parashá, como a estratégia de viver em comunidades não deu certo. Porque quando Eliezer vai chegar lá, o Lavan e o Betuel, eles não vão ser chamados de Lavan a Ivri, o hebreu. Eles vão chamar Lavan a Arami, que tem a ver com esse filho, de Aram. Por quê? Porque eles moravam na terra dos descendentes de Aram, e não dos descendentes de Arpachshad. Querendo dizer o seguinte, que eles se assimilaram, a tal ponto que eles não se chamavam mais de hebreus, e sim de arameus. É como se fosse de hoje. Tem um judeu que não se define como judeu, ou seja, não sou judeu, sou cristão, sou muçulmano, sou brasileiro, eu sou indiano. Sou flamenguista. Sim, mas você fala assim... Que é religião, não é religião. Não é religião, é região. Sim, mas antigamente não tinha religiões, era a cultura do povo da época. Mas é igual você falar, tá bom, brasileiro. Mas o cara não se define... Não, mas fala, você é hebreu? Não sou hebreu. Eu sou arameu. Eu sou brasileiro. Você é israelense? Não, eu sou brasileiro. Mesma coisa, ou seja, houve uma assimilação, provando que a estratégia de fazer comunidades fortes em outros países não dá certo. Por isso que Deus mandou Avraham para a terra de Israel. Essa é a ideia aqui. Já naquela época. Por isso se chama Arami. Arami, eles se definiam pelo outro e não pelo hebreu. Tanto que Avraham é chamado de Avraham a Ivri. É Avraham o hebreu. Sabe por quê? Porque ele era o único que se definia como hebreu. Ele é o hebreu, a Ivri. Tá? Então, eles chamam o filho de Aram, ou seja, da cultura do outro. Tipo você dar um nome de outra cultura para o seu filho. Que acontece isso nas terras quando você vive com os outros. É claro que há uma assimilação, uma aculturação. Isso é claro, por mais crença que você tiver no seu Deus, na sua cultura, não tem muito o que fazer. Então, no final, em vez de você influenciar os outros, já até influencia, mas muito também os outros te influenciam. Essa é a ideia. Então, não dá para ser isento. Que lei de Leusa. E essa é uma ideia da Torá que a gente tenta estudar aqui em Israel, que a gente tenta tirar todas as cascas que a gente foi influenciado das outras culturas quando a gente vivia em outros países. Que é o processo da nossa geração do estudo da Torá, é tentar extrair a ideia ivri da Torá, ou seja, a origem do que a Torá quer dizer, e não como a gente aprendeu nos outros países, influenciado por outras essências e culturas. É, o quê? Uma outra essência, isso. Não, então, Aram, 22, Vet Kesed, nomes bonitos, e Razó, e Pildash, e Idlaf, e Betuel. Betuel é o importante aqui, tá? O Betuel, Yaladet Rivka, e Betuel teve a filha, Rivka, Rebeca. Conta quantos são? 8, porque está escrito no Passuca. Shmoná ele, Yavdá, Milcá, Nahor, Ahi, Avraham. Então, eles tiveram 8 filhos. A Milcá teve 8 filhos. Entre eles, na verdade, 8 filhos e Rivka, né? 9, na verdade. Conta. Não. Sim. Peraí. Uts, Buz, Kemuel, Kesed, Razó, Pildash, Idlaf, Betuel. 8. E Rivka. 8 mais 1. Não. Betuel foi pai de Rivka. Já o Betuel é verdade. Verdade. 8. É verdade. Ele é da Milcá. O que o Urash fala sobre isso, eu só trouxe isso tudo pra gente saber de onde veio o Rivka e que ele ficar importante, o resto não estou importando. É um pouco o que o Urash vem trazer. Agora vamos continuar. O Filagsho, o Shmar Eumá, ou seja, o Nahor, ele tinha uma esposa Milcá, mas também tinha uma Pileges, uma concubina, que é tipo uma esposa para ele também, só que sem contrato, mais ou menos isso. Chamava Reuma. E o Veteled Gami, e ela também, ou seja, também, Avraham também tinha uma concubina, né?
E ela também teve filhos de uma forma estranha, e com o nome Tavar, brincadeira, Tevar, e Gaham, e Tachas e Maacha, nomes mais bonitos ainda. São quantos filhos que ela teve? 4. E interessante, a mulher teve 8 e a concubina teve 4. E uma menina. No final, 12 filhos. E uma menina. Peraí. Não, teve 4 aqui. Então, Teba, isso, mais as 8. Então, 4 da concubina e 8 da mulher principal. Tudo bem. 12. E mais Rivka tá na família, que vem contar aqui. Sim, certo. Mas não são 8 da geração de cima? Não. Mesma geração. O Nahor teve. São 12 mais 1. 12 mais 1. Tal qual Yaakov. Igual algumas pessoas da Torá. Exatamente, isso é importante. Ou seja, Gamri, também ela teve o quê? Da mesma forma que Israel é composto por 12 mais 1, 12 homens e uma mulher, também Nahor tem 12 homens e uma mulher. Isso que a Torá quer contar. Gamri tentar equivaler. Quantas vezes você leu essa paraxá, você não tinha visto isso? Agora. Ele continua vendo ainda. Cara, depois da Kedat Yitzhak, tudo, né? Vai, uma filha, acabou. A Kedat Yitzhak é o pá, e aí tem um... Você nem presta atenção. Nem é o final da parada, nem é a parte mais importante do capítulo. Martires já tá batendo papo. Agora, olha que interessante. O Nahor, a gente vê que é como se fosse tem um que é o escolhido e outro que fica de lado pela história. A história demonstra isso através dos atos de Abraham e não dos atos de Nahor. Arifka é a segunda geração. Sim, Arifka é. Mas a Torá quis contar que é junto, essa é a ideia. Agora, olha que interessante. Vamos para o capítulo 10, versículo 15. Estourou o tempo aí, não? Tá para estourar, verdade? Caraca, tá tarde mesmo. Então vou resumir. Tá certo, porque eu parei, eu tinha esquecido, é verdade. Então vamos só terminar em 5. Tá certo, é verdade. Ficou umbigo. Então vamos ser psukim, mas a gente vai ver o seguinte. Kenan, a Torá vai contar. Sidon. 12 filhos também vai ter Kenan. Tá? É 12? Sim. 12 filhos. 10. Tá contando aí? Sidon, Het, Yebusi, Amori, Girgashi, Ivi, Araqueu, Sineu. 8. Arvadeu, 9, Atzmareu, 10, Ahamati, Mateu, Harnafot, Mishpechot Kenani, que são a família Kenani. 12. Então, peraí. Não. Pior tradução é Adão, Sidon, né? Het, Adão. Jebuseu, Amoreu, Sidon. Girgasheu, Eveu, Araqueu, Sineu, Arvadeu, Semareu, Amateu E Kenani. Não, mas o Knani já era o pai. Não, tanto que quando Deus ele fala, você vai conquistar 7 povos. E aí tem Riti, Rivi e Kenani também é um dos 7 povos. Não, Nahon, mas aqui a Torá não falou Verrar na força, Mishpechot Kenani. E aí depois as famílias Kenani. Kenani não é esses, é outra família. Tem uma discussão entre os sábios. Ok. Mas tem 12 famílias aqui. Também se você for pro 10, 20... E Kenan não é o escolhido, que é Shem o escolhido. Depois a gente for pro 10, 25, daqui a pouco a gente vai ver que Ever tem 2 filhos. Peleg e Yoktan. Yoktan vão ter quantos filhos? 12 e uma filha também. Tá? 2. E o Peleg, que vem o Abraham e tal, um filho só. Essa é a ideia. Ou seja, o que é rejeitado, 12 filhos de novo. Depois, se a gente for no capítulo adiantar 25, 31, a gente vai ver sobre Ismael, que Ismael vai ter quantos? 12 filhos. 12 príncipes. E depois, no final de Parashat Toldot, em 28, 9, fala que Ismael tinha uma filha chamada Mahalat, que casa com Esav, e uma filha. Ou seja, existe um padrão na Torá de 12 filhos e uma filha, e todos os 12 filhos e uma filha é o rejeitado. Isso mas é para quê? Fazer equilíbrio, para equilibrar alguma coisa? Não, equilibrar nada. Existe esse padrão. Como se fosse tentando dar certo. Existe um padrão. Não sei o porquê, mas tem um padrão. E quem tem só um filho, no final das contas, é o que é o escolhido. É o melhor. O que acontece com o Amado? Não, tem mas 10. Jacob são 2 também, né? Não, mas tem... Sim, aí tem um escolhido e um... Exatamente. 10 filhos e uma O que filha. acontece? Para terminar a aula, depois a gente, na aula que vem a gente responde isso. Julgamento de Nuremberg. Vamos terminar. Deixa eu terminar. Jacó vão ter 2 filhos. Esav e Jacó. Jacó vai ter 12 filhos e uma filha. E
é o rejeitado. E Esav Esav teve um filho? é o filho, a princípio. Essa vai ser a ideia. Isso tudo Isso para na cabeça, confundir as pessoas para pensar que é Esav. Não, nada O Esav tinha certeza que era ele, né? Esav teve um filho, que é Edom? Ele não teve 12 filhos e uma filha. Ele não teve o padrão do rejeitado. Ele faz. Na verdade, ele teve 1 bilhão de filhos, porque uma cada esposa, Não, mas peraí. que era filho, neto e bisneto ao mesmo tempo, irmã. Quem tinha esse pensamento era Esav. Não, tô falando que o padrão que a Torá conta. Não, tô falando esse critério de achar que ele que é o... Não, eu tô falando o seguinte, que pelo critério da Torá, se a gente for pegar como funciona na história, quando a gente chegar na história de Yaakov, a gente vai ter que entender, esse daqui é o de lado, entendeu? E aí, então tem que entender o que a Torá quer contar sobre o que é 12 filhos e uma filha, o que é o outro seu escolhido, e porque em Yaakov as coisas se invertem se a gente deixar ela que vem. criou outro, né?